Então, aqui eu tenho mais um exercício para saber agora qual é a rotação no ponto B. Essa estrutura aqui é um pórtico, eu tenho 3 apoios. Então, a primeira coisa que eu faço, eu descubro as reações e traço o DMF. Então, aqui ó, em A, para descobrir o A, eu fiz um somatório de momentos em C. Eu tenho a minha carga distribuída, que precisa ser anulada, que precisa ser equilibrada pela minha reação em A. Então, eu já descobri ali qual é a minha reação VA. Aí, eu faço o mesmo para o outro lado. Eu tenho a carga distribuída, que precisa ser equilibrada pela minha reação VC. Tendo as duas reações, eu faço somatório de forças em Y, descubro quanto vale VC. E aí, eu já sabendo o VC, eu sei que eu não tenho esforço na horizontal, então minha reação em HC ali vai ser 0. Tendo isso, eu consigo traçar agora o meu DMF. Eu começo em A em 0, tenho a minha carga de 6 para cima, vezes a distância ali de 3. Então, eu tenho 6 vezes 3, 18 nesse sentido aqui. E tenho a minha carga distribuída para baixo, que vai dar 2 vezes 3, dá 6, vezes 1,5 também dá 9. Então, eu tenho 18 nesse sentido e tenho 9 nesse sentido. Então, 18, eu tenho 9. Aquele momento ali naquele nó B, passa para outra barra também. Então, eu já começo em 9. E aí, eu chego em 0, porque ali tem uma rótula. Naquela rótula ali, seguinte para o outro lado, repara que essa estrutura ela é simétrica. Então, o que acontece de um lado, acontece de outro. Já tenho, então, ali o meu diagrama, né, o estado de deformações que a gente chama. Então, agora, eu vou saber qual é a rotação no ponto B. Então, eu vou aplicar um momento, uma carga momento naquele ponto ali, no valor de 1. E aí, eu descubro agora quais são as reações para aquele momento que eu apliquei, né? As outras cargas eu já tirei. Então, eu descubro quais são as reações e traço o meu DMF. Depois que eu tracei o meu DMF, eu vou fazer a combinação daquelas figuras geométricas ali dos diagramas. Então, para aquela carga de 1 tonelada metro, eu fiz somatório de momentos em C, descubro quanto vale VA. Se 1 vai para esse sentido aqui, eu preciso de aquele VA vezes 6, né? No sentido contrário, então fica 1 sobre 6. Aí, para o outro lado, se eu fizer momento em C à minha direita, eu não tenho nenhuma carga. Então, aquela minha reação ali vai ser 0, precisa ser 0. Se eu tenho meu VA de 1/6 para baixo, o meu VC precisa ser 1/6 para cima. E a minha reação horizontal continua sendo 0, como no outro, como no estado de deformações. Então, já tendo essas duas reações, eu traço agora o meu diagrama. Então, eu começo em 0, tenho aquela carga ali de 1/6 para baixo, então aquele 1/6 vezes 3 me dá 1/2. Então, estava nesse sentido, então diagrama para cima, né? Tração nas fibras de cima da barra. Então, eu tenho 0,5 negativo, então diagrama para cima. Ali naquele ponto B, aquele 0,5 negativo, eu tenho um momento no sentido oposto. Então, aquele momento vai abater. Então, de menos 0,5, eu tenho aquele 1, eu chego em mais 0,5. E daquele 0,5 ali, eu sigo para o 0 em direção àquela rótula. Já tendo, então, os meus dois diagramas, agora eu vou aplicar o método, né, a partir da tabela de Kurzweil. Agora, para aplicar a tabela de Kurzweil, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é o L', que ele pede isso em todas as fórmulas daquela tabela, em todas as combinações. Então, o L' é o comprimento da barra vezes JC, dividido pelo JC da barra. Então, na minha barra 1, o meu JC, ele me deu 5/3. Então, aqui, ó, eu tenho uma figura, no meu estado de deformações da barra 1, eu tenho um triângulo e um trapézio. E do estado de carregamento, eu tenho um triângulo no sentido contrário, isso é importante. Quando a gente tem diagramas que estão em sentidos contrários, vai nos dar um resultado negativo quando a gente aplica a formulazinha. Então, eu vou combinar essas duas figuras. Para o meu estado de deformações, como eu tenho a composição daquelas figuras, eu tenho um triângulo e um trapézio, eu vou combinar o triângulo com o triângulo do carregamento e a minha parábola com o triângulo do carregamento também. Então, são duas combinações que eu tenho que fazer só para a barra 1. Então, na minha tabela, quando eu pegar as duas figuras, eu vou descobrir qual é a fórmula que eu vou usar. Aqui eu descobri que para triângulo e triângulo em sentidos opostos, eu aplico
L' vezes MA vezes MB traço sobre 3. Então, eu já tenho todas essas variáveis, eu aplico isso e descubro que vai dar esse valor negativo por causa do sentido. Cada diagrama está num sentido. E aí, quando eu procuro a minha parábola com o triângulo, eu descubro que vai ser L' vezes o momento máximo, que é o momento ali da minha parábola, vezes o MB, que é o momento do triângulo, sobre 3. E aí, também em sentidos opostos, também vai ser negativo. Esses valores aqui que eu encontrei, gerados pelas duas formulazinhas, eu somo, né? No caso aqui, deu negativo os dois valores por causa dessa diferença. Aí, quando eu faço para a barra 2, eu descubro que o meu L' vai ser 3 vezes JC dividido pelo JC da minha barra, que é 2JC. Então, eu corto JC com JC, fico com 3 sobre 2, que dá 1,5. Então, agora o meu L' é 1,5 para a barra 2. Aí, o que eu vou combinar? Eu vou combinar de novo. Do meu estado de deformações, eu tenho o triângulo com a parábola, e do estado de carregamento eu tenho o triângulo. Só que agora, os dois são positivos. Então, eu preciso achar valores positivos. O que eu vou combinar, então? Triângulo com triângulo, triângulo da deformação, triângulo do carregamento. E eu aplico a fórmula L' vezes MA vezes MB barra sobre 3. E aí eu descubro um valor positivo. Agora eu combino a parábola com o triângulo. Então, eu tenho L' vezes momento máximo vezes o MB sobre 3. E eu também tenho um valor positivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu somo todos esses valores e divido pelo meu EJ que foi dado inicialmente. Então, quando eu fizer isso, eu descubro qual é o meu deslocamento ou a minha rotação. Nesse caso aqui, a gente está aplicando rotação em B. E aí eu descubro, neste exercício, eu descobri que deu menos 1,4 vezes 10 na menos 4 rad. Significa que este valor de rotação está no sentido contrário. Na verdade, com essas cargas, a minha estrutura faz uma rotação no sentido oposto. E aí eu resolvi esse exercício e já descobri qual é o deslocamento ou rotação.